Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa instrução. Eu sou Lucas Sentini e hoje nós falaremos sobre a verdadeira história do Bafomé e sua relação com a maçonaria. Nesse momento, eu invoco a presença das energias criadoras para que mantenham as minhas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do Mestre de Luz que habita em nós. Como sempre, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu recomendo que você se inscreva, ative as notificações para ter acesso gratuito a mais conteúdos como esse. E vamos para a tela do computador, porque hoje nós trataremos de um tema que na verdade é um tema bastante simples de entender, mas que com o passar do tempo acabou tomando uma proporção absurdamente louca e que a gente vai ver isso aqui hoje. Vamos lá. Então, antes de entrar diretamente no tema, a gente precisa falar sobre o que é dogma e sobre a importância de se livrar dele. Um dos valores mais importantes para o maçom, se não o mais importante, é a liberdade. E o pleno exercício da liberdade começa com ter a mente livre. Ou seja, começa com não deixar as vaidades criadas por um ego mal resolvido te cercarem, te encarcerarem, prenderem ali a sua possibilidade de crescer e evoluir. E o que é dogma? Dogma é aquela verdade absoluta e imutável, sabe? Aquela que não, você tem que acreditar, isso não pode ser discutido, isso não pode ser questionado e tal, né? E mesmo que não faça nenhum sentido lógico, mesmo que não tenha nenhum fundamento, é aquela verdade que muitas pessoas cultuam e defendem, inclusive, com unhas e dentes. E é muito difícil para o ser humano vaidoso admitir que ele está errado, né? Quando, na verdade, a evolução depende só disso, depende de você aprender coisas novas para conseguir resolver problemas que você ainda não sabia resolver. Você só não sabe resolver problemas na sua vida hoje, problemas que estão te cercando, porque você ainda não aprendeu. E você só vai aprender se você entender que você precisa aprender algo novo, senão o teu cérebro vai dizer, bom, eu já sei tudo, né? Eu já conheço todas as verdades absolutas, eu não preciso crescer e evoluir. E esse processo, que só acontece através do adquirir do conhecimento, ele começa com a quebra dos dogmas. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Como sempre, eu não vou me preocupar minimamente com a histeria dos ignorantes, né? Eu vou trabalhar sempre com fundamentos pautados na realidade e dentro dos princípios da verdade universal. E assim a gente vai seguir. Então, vamos começar falando das origens desse suposto demônio, ou deus demoníaco, ou deus pagão, como você preferir, chamado Bafomé. O Bafomé, ele teve a sua primeira aparição documentada durante o julgamento dos Templários, lá no século XIV, quando membros dessa ordem militar foram acusados de adorar uma figura chamada Bafomé. Claro que não existem evidências sólidas de que o Bafomé fosse uma divindade real, né? Ou, quiçá, que os templários tivessem qualquer relação com culto a essa suposta entidade, né? Claro que não, porque é mentira, então é óbvio que não vai ter evidência. Essa foi apenas uma das diversas invenções da igreja, junto com o rei Filipe IV, rei Filipe da França, conhecido como Filipe o Belo, que estava em conflito com a ordem dos templários, por causa de dinheiro e de questões políticas, né? Ele viu ali uma oportunidade de enfraquecer os templários e, junto com o Papa Clemente V, lançou acusações falsas de que a ordem estaria cometendo heresia, né? Tem uma aula aqui, se você não assistiu ainda, tem uma instrução aqui no canal, onde eu conto a história dos templários do começo ao fim. Eu vou deixar no final dessa instrução aqui como sugestão. E é importante lembrar aqui que quando surgiu esse mito do Bafomé relacionado com os templários, lá no século XIV, nada tinha a ver com bode, tá? Era um suposto deus pagão que aparentemente tinha uma cabeça com duas faces, né? Era uma caveira humana com duas faces e era humana, não tinha nada a ver com bode, beleza? Muito bem, guardem essa informação aí e vamos pular 500 anos na história e ir lá para o século XIX, quando surgiu um autor chamado Alphonse Louis Constant, que é conhecido por nós pelo pseudônimo Eliphas Levi, que era um mestre maçom,
que foi um influente ocultista e escritor francês e que é conhecido por suas obras literárias, que incluem essa aqui, Dogma e Ritual de Alta Magia, que é de 1854, e uma outra também conhecida chamada A Chave dos Grandes Mistérios, que eu não tenho aqui agora na minha mão para te mostrar. Nessas obras, o Eliphas explorou temas como magia, alquimia, cabala, astrologia e influenciou outros ocultistas famosos, diversos ocultistas famosos, como por exemplo o Aleister Crowley, que era um outro maluco charlatão da mesma época, né, um cara de imaginação bastante fértil, que viajava na maionese e que encantava aqueles que não gostavam de estudar e que gostavam de se prender a novos dogmas. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Muito bem. Nessa obra aqui, Dogma e Ritual de Alta Magia, o Eliphas Levi tentou sintetizar várias correntes do pensamento esotérico em uma única obra. Eu particularmente acho isso um pouco presunçoso, né? Pô, o cara tentar juntar, né, sintetizar todas as linhas esotéricas num único livro, numa única obra, né? Me parece assim um pouco presunçoso, né? Mas tudo bem. Acontece que nessa empreitada de tentar reunir tudo numa única obra, ele resolveu criar um símbolo que, segundo a mera imaginação dele, ou seja, sem nenhum fundamento ou referência anterior, ele desenhou uma imagem que, segundo ele, representaria a dualidade essencial do universo. Então, o que era isso? Era a harmonização dos opostos, as leis herméticas e todos os ensinamentos alquímicos que ele recebeu durante a formação dele. E aí ele criou esse símbolo que, segundo ele, reuniria essas leis. Deixa eu ver se eu acho aqui o símbolo publicado aqui para mostrar para vocês. Muito bem. Acontece que, como a gente está falando lá do século, esse símbolo aqui, ó, né, que vocês já devem ter visto. Como a gente está falando de século XIX aqui, de uma época que a treta estava rolando entre a ciência e a religião, o Eliphas Levi resolveu fazer uma provocação e chamou esse símbolo que ele adivinhou, adivinhem só, de Baphomet. De Baphomet. O que esse símbolo tem a ver com a história mentirosa do Baphomet dos Templários? Nada. Absolutamente nada. O cara acordou num belo dia e falou: o mundo tá muito calmo, eu vou inventar alguma coisa aqui para chamar a atenção. Né? O que eu vejo é isso, que ele quis fazer uma graça, talvez para vender bastante livro, e acabou fazendo uma cagada descomunal. Era comum, durante o Iluminismo, as pessoas trocarem o dogma da igreja por dogmas do ocultismo. Ou seja, é aquela velha lei do ritmo ensinada por nós pelo mestre Hermes Trismegisto. Né? Quando o pêndulo sai demais para um lado, é natural que ele busque a compensação e vá demais para o outro depois. Né? E o mundo vinha de um milênio da Idade Média, onde a religião fritou o cérebro das pessoas, a ignorância e o fanatismo eram algo habitual. E aí, quando as pessoas começaram a abrir a mente e ver que tinha algo além da igreja, que existia algo além da igreja, elas não conseguiram sair de uma vez desse modelo de ter que ter algo para se apegar. E me parece que o Eliphas Levi, apesar de ter uma formação esotérica de qualidade, tentou entrar nessa onda de criar rituais mágicos e fingir que invocava entidades e não sei o quê, e tentou criar uma mescla de um pouco de charlatanismo para ganhar dinheiro com os ensinamentos dos verdadeiros mestres que ele conhecia. Então, esse símbolo horroroso, que nessa capa aqui deram uma harmonizadinha, deixaram ele um pouco mais bonitinho, mas é horroroso, ele tem algumas conotações que são importantes para o entendimento da alquimia. Né? Então, por exemplo, você tem as asas desse novo Baphomet aqui, do cabeça de bode, simbolizando a ascensão espiritual e a transcendência das limitações terrenas, né? Ela também representa a liberdade espiritual. A gente tem a cabeça do bode, que seria uma representação da natureza animal e terrena do ser humano, muitas vezes associada ao desejo e às paixões, né? Ela simboliza a base carnal, animal do ser humano. A gente tem aí o seio feminino em contraposição ao falo masculino, fazendo alusão à dualidade hermética, né? A lei do gênero, sendo o falo envolvido, inclusive, pela Kundalini, né? Pela ali o caduceu de Hermes,
né? Aqui no canal tem uma instrução também sobre a energia sexual, para você entender melhor essa questão da Kundalini. A gente tem o pentagrama, que é inclusive o pentagrama pitagórico, que está no frontispício ali na testa do Bafomé, que seria a descida do espírito à matéria, né? Ele representa a busca do conhecimento espiritual nas profundezas da experiência humana, né? E também o homem que está em harmonia com seus sentidos terrenos, somados a essa capacidade das conexões metafísicas. Na última instrução sobre a pineal, a gente fala um pouco disso também. Um dos braços do Bafomé está virado para cima, indicando a aspiração espiritual, enquanto o outro braço está para baixo, simbolizando a influência divina na matéria, né? E fazendo também uma alusão a outra lei hermética, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Aí a gente tem também a tocha, aí entre os chifres, representando a luz da iluminação espiritual, né? Ela simboliza a busca pelo conhecimento e pela verdade espiritual, ou seja, a ativação plena do chakra coronário. Aí nos braços do Bafomé, o Eliphas inscreveu as palavras solve et coagula, que são referências à alquimia. Também tem uma aula aqui no canal sobre alquimia, e lá eu expliquei que solve representa a dissolução, a decomposição dos elementos em sua forma primordial, enquanto coagula representa o oposto, representa a recombinação desses elementos para alcançar uma nova forma que seja superior à anterior. Então, no contexto alquímico e hermético, o Bafomé do Eliphas Levi aqui é frequentemente visto como uma representação da grande obra, ou seja, uma representação do processo de transformação espiritual e alquímico que busca gerar a iluminação e a elevação do ser humano, né? É uma imagem que, apesar de escrota, de horrorosa, encapsula a jornada espiritual do iniciado, que busca a união com o divino e a compreensão das dualidades da existência e da realização do equilíbrio interior, né? O Eliphas só não sabia que essa brincadeirinha dele renderia toda uma crença popular que perdura até os dias de hoje, aonde os ignorantes, como sempre, né, não estudam, não sabem nada disso que a gente está falando aqui, e seguem repetindo um monte de bobagem, dizendo que existe um demônio chamado Bafomé ou sei lá o quê, né? Bom, e aí você pode estar se perguntando, tá, mas como foi que a acusação absurda feita aos templários lá no século XIV, que a princípio não tinha nada a ver com bode, se juntou com um desenho de um ocultista alucinado 500 anos depois, e do nada isso virou uma lenda de que a maçonaria cultuaria um demônio com cabeça de bode, né? Como que isso aconteceu? Bom, quando saiu esse livro do Eliphas e rapidamente ganhou escala entre os ocultistas, os religiosos, então, em especial os católicos, começaram a pregar o seguinte: olha, os templários cultuavam um falso deus chamado Bafomé. Os templários passaram a integrar secretamente a maçonaria. O Eliphas Levi é maçom e ele desenhou um bode chamado Bafomé. Então, pronto, entendemos tudo, tá decidido. Os maçons cultuam o demônio. Sim, meus caros, chega a ser hilário, mas essa foi a jornada do mito do Bafomé, tá? Vale lembrar que, como eu disse, o século XIX era o auge do iluminismo, o ápice, né? Uma fase em que a ciência e a lógica tinham ganhado bastante espaço nas discussões, as invenções e as maldades da igreja estavam sendo severamente combatidas, e era meio que uma prática entre os iniciados sacanear os religiosos, né? Uma prática errônea, mas acontecia. Acontece que essa viagem do Eliphas Levi era tudo que a igreja precisava para inventar uma nova lenda e tentar desacreditar a maçonaria. Ou seja, fazer pessoas terem medo da maçonaria do mesmo jeito que eles tinham feito há 500 anos atrás com os templários. Por quê? Porque a maçonaria era a cabeça do movimento revolucionário que libertou a sociedade das garras da igreja, né? Os templários começaram isso lá atrás e a maçonaria consolidou isso depois, lá no século XIX. Então é óbvio que a igreja usaria qualquer oportunidade que tivesse para tentar denegrir a imagem da maçonaria. Pensa, era uma guerra. Na guerra, a propaganda contra o inimigo é uma das armas mais poderosas e eficientes que existe. Pensa só, fazendo a população ter medo da maçonaria, a maçonaria teria muito menos iniciados. E tendo menos iniciados, os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, que eram defendidos pela maçonaria e que era justamente o que estava destruindo o poder da igreja, seriam menos aceitos, seriam desacreditados, né? Essa foi a lógica da igreja. E na verdade é assim até hoje, né? Se a gente parar para pensar, mesmo tendo rede social,
mesmo tendo uma relativa liberdade de expressão, altíssima em relação à época, né, mesmo com um ser humano qualquer, tendo hoje acesso a mais conhecimento do que muitos iluministas tiveram a vida toda, ainda tem dogma, ainda tem ignorância. Imagina naquela época, né? Então, recapitulando, a igreja inventa uma mentira lá no século XIV para incriminar os templários. 500 anos depois, um maçom meio perturbado tira da cabeça dele um desenho que simboliza a grande obra alquímica e dá para esse desenho o mesmo nome daquele suposto demônio inventado pela igreja. A cagada estava feita, né? Aí os religiosos, fanáticos, ignorantes, como sempre, acreditaram na primeira maluquice conspiratória que contaram para eles e saíram difundindo que a maçonaria cultuava o demônio com um cara de bode, que manifestava um bode, e daí tem 700 milhões de versões e vertentes desse mesmo mito, né? Que dizem no final que a maçonaria é coisa do capiroto. Fiquem pasmos, mas essa é a história real. E vocês podem se debruçar, pesquisar historicamente e vocês vão ver que o primeiro Bafomé e o bode nunca tiveram relação nenhuma, tá? Antes do surgimento deste livro aqui, nunca havia tido relação entre o Bafomé e um cara com cara de bode, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que a maçonaria, mesmo depois do surgimento desse livro, nunca, em nenhum grau, de nenhum rito, abordou qualquer relação com o Bafomé, né? Qualquer maçom pode atestar isso. Pensa só, pensa comigo. Se um único maçom escreveu um livro dizendo que os Jedi existem, pronto, isso quer dizer que toda a maçonaria acha que Star Wars é real? Não, né? Não dá pra ser ridículo a esse nível. Então, mesmo que o Eliphas Levi tivesse escrito assim, olha, existe um demônio chamado Bafomé e a gente invoca ele, porque um babaca escreveu, quer dizer que isso é realidade, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Então, primeiro, embora seja um desenho bastante chocante, bastante escroto, inclusive, existem lições alquímicas e herméticas que podem ser drasticamente expressas através desse símbolo. Essa é a primeira lição que a gente precisa extrair, tá? Por quê? Porque para nós aqui, além de saber que tudo isso se trata de uma viagem absurda, tanto da parte dos religiosos quanto da parte do Eliphas Levi, o que importa para nós aqui é extrair os ensinamentos por trás disso, tá? E esse é o primeiro ensinamento. A gente precisa analisar as leis por trás desse símbolo, apesar dele ser feio. A gente precisa entender o que isso quer dizer, o que foi que o Eliphas tentou comunicar com esse desenho, né? Essa é a primeira lição que a gente tira daqui. A segunda lição é que antes de sair por aí dando opinião e espalhando boatos, as pessoas precisam estudar, né? Disseram pra você que o Bafomé é um demônio, um deus pagão, ou sei lá o quê. Legal. Senta a bunda na cadeira, estuda, lê, pesquisa, raciocina por si só e aí você toma partido. A partir do momento que alguém fala uma coisa pra você e você acredita cegamente sem pesquisar, você está sendo dominado. E se você está sendo dominado, você não preenche o primeiro requisito para evoluir como ser físico e espiritual, que é ser livre. Por fim, tem uma terceira lição aqui. Tem uma terceira lição, que é grande parte do que te ensinaram até hoje, seja na escola, seja na igreja, seja na sua casa durante a sua infância, grande parte do que te ensinaram até hoje é uma farsa. E só tem um jeito de sair da Matrix e conhecer a realidade. É fazendo parte de uma escola iniciática que te dê as orientações teóricas e práticas de forma consistente, organizada, mais ou menos na linha do que a gente fez aqui hoje, para que você consiga contemplar a realidade. E se você acha que isso faz sentido para você, aqui na descrição tem um link da iniciação aos Sagrados Mistérios, que é o primeiro passo para iniciar o processo que pode te levar para dentro da maçonaria. Não perde essa oportunidade, eu não sei por quanto tempo a gente vai utilizar essas ferramentas e seguir nesse modelo, mas talvez esse seja um chamado que existe dentro de você, talvez você tenha chegado nesse vídeo porque você tenha emanado ao cosmos a vontade de fazer parte de uma escola iniciática. E eis aqui a resposta do cosmos para você. Por hoje é isso, não esquece de ver os links que estão aqui na descrição e a gente se vê pelo caminho.